Ok. Nossa primeira live. Então tá sendo ao vivo no Instagram. Segue-me lá no @Rosane Marafiga Oficial. E também no novo canal que tá Rosane Marafiga, mas estarei mudando o nome, estarei divulgando também o novo canal do YouTube. E hoje falaremos então sobre se minha transição de carreira, se eu soubesse como teria sido mais fácil, sabendo de toda essa informação e conhecimento que tenho hoje. Por esse motivo estou aqui e que é com muito orgulho, com muito prazer poder estar levando um pouquinho mais de conhecimento. Quem está passando ou já passou, ou tem alguém na família que tem esse desejo de fazer uma transição de carreira e não tem coragem. Sou pós-graduada em transição de carreira e agora com essa ideia de levar esse conhecimento dessa ferramenta que pode facilitar tudo isso, é transformador, como a gente ganha tempo na vida, ganha tempo no dinheiro, porque quanto investimento acabamos fazendo e ali depois de anos percebemos, nossa, se eu soubesse disso, como teria sido mais fácil. Então já dou a dica, se puder indicar agora ao vivo, lá um jovem que está indo para um vestibular este ano ou já está no ensino médio e ainda está com um pouquinho de dúvida, que carreira vou seguir, o que que eu gosto, o que que eu sinto e sente aquela dúvida. Então vamos fazer, já fazendo aqui alguns alinhamentos, peço que realmente direcione este jovem para a gente. Esse amigo, este parceiro de caminhada que está perdido na sua carreira profissional, estaremos aí à disposição de levar essa ferramenta, esse método único, exclusivo e assertivo que vem na análise corporal e comportamental, ao qual eu finalizei essa formação e estou aqui à disposição. Mais um alinhamento aqui afirmando, então fiz uma parceria com Igor Silva, @Igor Silva, seguem lá no Instagram. Quem ficar aqui nessa live ou assistir o gravado, entrar em contato, é uma parceria que eu fiz, ele é um coach, dando uma sequência no seu planejamento assertivo da sua jornada, dessa nova caminhada, dentro dessa transição ou indo para um vestibular, porque o planejamento é tudo, onde leva a uma clareza, onde leva a maior decisão, ganhando todo esse tempo, otimizando o valioso que nós temos e precioso que é a nossa vida. E essa parceria estarei direcionando ao Igor justamente a sua primeira sessão para fazer já essa ideia da nova caminhada, realmente tendo uma sequência, porque às vezes você sabe, não sabe o que fazer, como fazer, e na verdade não é o como, né? Como o próprio Igor fala, e sim quem pode te auxiliar, porque hoje estamos com tanta informação por aí e se perdemos tempos é justamente porque não nos conectamos ali de forma correta, e por isso já te antecipo. Essa parceria veio assim na hora certa para justamente um auxilia o outro, são profissionais em sequência justamente para auxiliar você a fazer essa transição, levando ao melhor objetivo, ao assertivo, que é o que todo mundo busca, é um resultado rápido, único, assertivo e exclusivo. Então a ideia, junto com a análise, junto com o coach de planejamento, você se encontra e finalmente sai daquela neura de ali cometer erros durante anos e não estar contente na carreira, na profissão, não leva resultado nem para si, nem para a família e nem para o outro. Então é justamente essa a ideia. Teremos então algumas respostas de algumas perguntas que eu selecionei, são apenas 5 perguntas. E no final, então, a gente seleciona aí quem irá estar ganhando a primeira sessão aí de coach com o Igor. E também, nada mais, né, eu aqui dar também a sessão de análise, a primeira sessão de análise gratuita. A do Igor também será gratuita, 100% online, 100% gratuita. Tanto o meu parceiro Igor quanto a minha, a gente estará à disposição justamente para fazer a diferença, levando todo esse resultado.
Como algum outro vídeo, outros vídeos eu venho falando um pouquinho mais sobre análise corporal, essa formação que eu fiz vem num contexto onde a gente fala de 5 traços de caracteres. Falando de uma forma um pouco mais sucinta, irei falar hoje do primeiro traço e dando sequência a outros vídeos nas próximas quinta-feira, darei sequência aos outros traços. Por quê? Uma que é para o vídeo não ficar tão extenso, para você poder compartilhar essa ideia e outros conhecidos e amigos e quem está realmente precisando e desejando ter uma direção, seguir uma sequência nessa transição de carreira, ou como eu falei, do jovem que está indo para o vestibular, para não ter este erro ali na hora do vestibular ou depois que está cursando, né, a faculdade. Até eu tenho uma pergunta lá entre elas, um menino que aconteceu isso, enfim, logo a gente falará sobre isso. E trazendo então nesse contexto o nosso primeiro traço que a gente forma. Estes traços de caráter, para deixar um pouquinho claro, falarei do primeiro, certo? Porém, todos nós temos os 5 traços de caracteres. Esses 5 traços são desenvolvidos lá desde a gestação até os 5 anos de idade. Esses traços formam pela mielinização que a gente fala, aonde foram fatos repetidos que ocorreram ali da gestação até esses 5 anos e depois mielinizou, que a gente fala, formou alguns traços dentro de traumas que ocorreram. Esse método foi desenvolvido de forma incrível por 4 cientistas brasileiros. A gente sempre ouve, escuta e faz formações de pessoas do exterior e a gente tem a maior honra de estar apresentando algo realmente próprio nosso do Brasil e que a gente valoriza muito. Eu me apaixonei por isso porque trouxe resultados para a minha vida, aonde para as pessoas que me rodeiam, e hoje a gente analisa num contexto tão assertivo que é tão rápido o resultado que você não acredita. Em outros campos, a gente falando de transição de carreira, temos essa assertividade, porém em outros campos é do mesmo formato. A ideia de ser única e exclusiva e assertiva é o que combina com o que as pessoas buscam. Porque você falar de algo que você leva muito tempo, né? Talvez tem muita opção, tem muita informação. Agora, algo que você em poucas sessões faz e já tem uma descoberta incrível, é fantástico tudo isso. Mas enfim, dentro desse contexto todo, dessa formação, a gente vem esclarecendo agora, e por esse motivo essa live terá outras. Faço questão que enviem perguntas, dúvidas, faço questão de estar respondendo, até porque é novo. O novo parece que assusta. Assusta porque é normal, a gente desconfia, como que isso vai funcionar, vai analisar meu corpo como que ele é, dentro de um contexto social, o meu corpo é bonito, é feio, é magro, é gordo, é loiro, é moreno, nada disso. A gente não trabalha dentro de concessões sociais, e sim dentro de traços formados que nós formamos, cada um é único, a gente tem até a frase, você é o que precisa ser. A mesma análise que eu vou fazer de um não tem nada a ver com o outro, mesmo que for gêmeos, irmãos gêmeos, eles terão os traços definidos deles. Independente se você fez cirurgia, algum tipo de algo assim mais drástico, corporal, mesmo assim a gente faz análise corporal, porque não é a aparência que temos na definição do corpo dentro de um contexto social, e sim dos traços que foram formados. Então é bem longe de uma aparência, e sim realmente do que o nosso corpo fala. Por que que eu não tenho um bom relacionamento? Nosso corpo responde. Por que que a minha profissão não é isso que eu quero, não me acerta? O meu corpo responde. Tantos porquês que a gente tem, eu vim falando em outro vídeo, e a gente sempre quer uma resposta, quer encontrar até os culpados da vida, e na verdade a resposta está na gente, e dentro da formação desses traços, justamente o nosso próprio corpo responde. Inclusive, não precisa falar nada da história. A gente faz análise
ela é feita dentro de uma leitura, é lançado num gráfico, e dentro desse gráfico a gente entra na história da pessoa. E ali vem a grande pergunta: o que você quer que seu corpo responde? Então, realmente, ele surpreende, porque não é o analista que fala, né? Na verdade, o teu corpo é que fala para o analista. É incrível tudo isso. E hoje estaremos, então, falando do nosso primeiro traço, aonde, como eu falei, a gente, né, é formado pelos 5 traços, porém a gente fala dos picos. Os picos são aqueles traços que mais a gente tende a repetir situações, eventos, coisas que se repetem no decorrer da vida. Um exemplo: porque mudo de emprego em sequência, por que estou numa carreira e não funciona, então mudei de carreira várias vezes, por que não me encontrei, falando sobre transição de carreira, que é o tema de hoje. Tudo tem uma resposta nesse sentido. Na verdade, como esses picos que a gente estará falando, eu tô com uma colinha aqui, tá? Esses picos que a gente fala justamente o que mais acentua na nossa personalidade no dia a dia, que são as dores circunstanciais próprias do dia a dia do que a gente vive. E o nosso primeiro traço de caráter é aquele que forma, então, lá no útero da mãe. Só deixando bem claro, esse trauma formado lá, para a mãe, é inconsciente. Ela não sabe que isso está acontecendo lá para o bebê. O que acontece? E que a gente sabe dentro de toda essa realidade que vivemos, a mãe às vezes está sem trabalho, está passando por alguma dificuldade financeira, ou com o próprio relacionamento dentro de casa, situações próprias do dia a dia. O que acontece? Até o fluxo do sangue da mãe reduz, aonde esse bebê ele se encolhe. Então ele se encolhe, ele se retrai, ele tem uma sensação de que ele está sendo rejeitado ali. Muitas vezes o bebê não mexe quase lá na barriga da mãe, ele fica quietinho. Ele ali já está gerando, a gente fala que desenvolve dentro desse primeiro traço a dor da rejeição. Então ele já está recebendo menos fluxos de sangue, ele já tem ali um contexto diferente dentro próprio do que está acontecendo lá no mundo externo, porém está refletindo para essa mãe de modo inconsciente, deixo bem claro aqui. E esse bebê se retrai, ele se sente rejeitado por este mundo. Dentro de um traço, desse primeiro traço que estou falando, sendo um pico um pouco mais elevado, ele será formado, o seu corpo, uns traços mais evidentes, aonde a gente faz a leitura. Ele tem um desenvolvimento dentro aqui levantando das dores que essa criança formou com este pico. Ele terá mais 4 traços, porém com o pico elevado desse que a gente está falando, ele terá por esse motivo então a dor da rejeição. O que ele sente? Ele se sente incomodado no mundo, ele gosta de ficar mais isolado, ele acha que ele está sendo rejeitado dentro daquele mundo, dentro daquele contexto, daquele mundo que ele vive. Então ele tem um pensamento mais racional, ele vem para um mundo paralelo dele, onde ele é mais imaginativo, ele tem uma criatividade muito própria dele, ele gosta de ficar mais isolado, ele gosta de ficar às vezes mais sozinho, ele tem aquela visão de que ele pode ficar criando ideias, imaginando, porém ele tem uma dificuldade muito grande de expor essas ideias. Ele gera um contexto, um mundo paralelo dele, porém como ele formou o traço, a dor da rejeição, no contexto de mundo dele, ele entende que todas as ideias e criatividade, aquele mundo imaginário dele, não será aceito pelas pessoas, pelo mundo externo. Então ele é uma pessoa mais, que a gente fala, gosta de ficar um pouco mais na caverna, ficar mais isolado. Jovens, talvez a gente percebe
aquele um pouco mais nerd, mais no mundo dele, mais reservado, mais caverna, não fala dos sentimentos dele. Porém, ele tem ali dentro de um recurso que a gente fala, quando a gente detecta os traços, a gente define as dores, é ali a grande sacada, pessoal. Então, você define as dores dos traços e logo vem, então, dentro das dores, os recursos. Que é incrível tudo isso, porque os traços formados, igual eu falei no começo, pode fazer cirurgia plástica, traços são traços, foram definidos e ninguém muda essa realidade. É ali que ocorrem repetições em nossa vida e que nós não sabemos como corrigir. Dentro da análise corporal e comportamental, é ali que entra a ideia única e assertiva de entrar com os recursos. Por mais que eu vou ali equilibrando dores e recursos, já falo dos recursos que esse traço tem e é incrível os recursos que ele tem, porém vocês viram como as dores também é bem retrativo e muitas vezes é questionador. Eles têm os colegas lá na escola, tá ali trabalhando, tentando ter uma vida normal, mas ele é assim, às vezes dentro do casamento, no relacionamento, a esposa, o parceiro, o companheiro não entende porque ele é mais na dele, mais frio, mais quieto, e tem todo um entendimento sobre isso. E o recurso é ali que entra. Essa pessoa com esse pico de traço, que depois, na sequência desses momentos nossos, vocês vão conseguir entender um pouco mais. Numa aula maior, dá para juntar tudo. Porque tem pessoas que têm os 5 traços bem equilibrados em percentuais, porque é um gráfico que nos dá essa resposta. Um material, um método aplicativo realmente que eu lanço lá. Rosane, como que tu sabe? Tu vai olhar e vai dizer ali dos traços? Não, a gente faz a leitura dentro de uma metodologia, lança no gráfico e esse gráfico nos responde quantos percentuais dos traços, o que são os picos, quais são as dores e quais são os recursos. Pessoas com todos os traços em percentuais parecidos, a gente fala que eles não têm os picos, então eles têm percentuais parecidos. Isso quer dizer o quê? Eles podem estar em dores, né? Em sequência de dores, e a grande sacada é entrar para os recursos. Assim como eles têm todas as dores, eles podem ter todos os recursos. Nossa, mas essa pessoa é doidona. Não é doidona, não. Encontrando uma resposta, uma assertividade, lembrando que eu falei, não é como sair disso, e sim quem pode auxiliar, por isso estou aqui, e é a ideia justamente dessa formação, desse profissional que está por aí, realmente levar aonde eu já me coloquei à disposição e faço questão que vocês compartilhem com pessoas que vocês saibam, né, que precisam. Os recursos, então, desse primeiro traço. Falei das dores, ok? Agora os recursos. Como ele vive nesse mundo imaginário, ele é extremamente criativo. Ele se adapta muito bem numa engenharia de produção, porque ele tem muitas ideias. Ele se distrai com facilidade em jogos, em alguns vídeos, aonde aquilo ali já fornece mais ideias para ele, aonde olhando por fora parece que a pessoa não está fazendo nada e sim está vagando, e não, na verdade ele está criando. Ele vem de um raciocínio lógico, aonde ele é muito focado até para a área tecnológica. Ele se adapta muito bem trabalhando em lugares diferente. Por exemplo, pessoas com esse traço em pico, esse primeiro traço que estamos falando, ela é criativa, imaginária, ela tem muitas ideias, porém ela tem uma necessidade que ela entra no recurso onde ela se sente à vontade, é trabalhar em um momento numa sala, outro momento na outra sala, outro momento virado para uma janela, outro momento virado para outra, em lugares mais reservados. E que ela possa mudar
de lugar. O que esse mudar remeta? Ela se sente à vontade, aonde as ideias dela, ela pode levar para este mundo sentindo-se acolhido, aonde então ela sai da dor da rejeição e vem para o mundo, aonde o mundo me acolhe, o mundo que a gente fala, onde que ela está nesse contexto, né? Ou trabalhando, ou vivendo dentro da própria casa, onde eles se distraem, uma hora senta numa sala, outra hora em outra, não tem, só tem uma sala, se distribui de formato diferente, onde tudo isso faz com que ele possa viver nesse mundo paralelo dele, sentindo-se acolhido. Ah, mas ele não fala muito, como que eu faço para esse traço falar um pouco mais? O recurso é o entendimento, aonde você aceita as ideias dele, entra no mundo dele, acolhendo essas ideias, elogiando, é onde ele se abre. Meio que você entra na onda dessas ideias e ali existe abertura. E é incrível o que esse traço de caráter faz dentro de uma empresa, numa companhia, por exemplo, numa equipe. Ele se dá muito bem, inclusive, como sócio. Por quê? Ele não vem muito do lado executor, isso é uma realidade. Ele vem do lado criativo e imaginário de ideias. O que ele seria excelente numa sociedade? Ele imagina, ele cria e expõe. O sócio, por exemplo, acolhe essas ideias, aceita ele para o mundo dele. O que acontece? Ele cria mais. Ele está extremamente aberto à criação. É incrível o recurso. Ele é super inteligente porque lá no traço de mielinização dele gerou uma força, uma energia maior na cabeça, aonde então ele tem uma concentração maior, aonde ele traz este mundo próprio dele nas ideias e na criatividade. É incrível este traço. Daí uns me perguntam assim, mas Rosane, qual que é o melhor traço de caráter? O que se define melhor? eu gostaria de ser tal traço de caráter, eu acho que esse traço é melhor. Daqui a pouco vocês vão estar entendendo como que funcionam os outros traços. Eu quero ser mais esse traço, eu quero ser menos este traço, esse traço não é muito legal. Deixando bem claro aqui, qual que é o melhor traço de caráter? Qual que eu quero para mim? É o que eu sou, é o que você é o que nós nascemos para ser. Não existe traço melhor ou pior, ou que eu quero ser. Nós fomos formados, aonde nós temos hoje uma imagem, um corpo, né? Que dentro da física quântica a gente fala que estamos aqui emprestados, né? Dentro de uma energia quântica. Este corpo teve uma formação, certo? Ok, fomos formados e nós não somos melhores do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, nós somos o que somos. O que acontece no decorrer da vida? Que muitas vezes a gente não é o que a gente é. A gente tenta, faz um esforço, entra nas dores das circunstâncias diárias, tentando ou querendo ser o que os outros querem que a gente seja. É ali a grande frustração, decepção ou até depressão. Que o que se ouve falar de depressão por aí agora? Por quê? Porque você tenta desenhar algo que você não é. Então, hoje a gente, dentro da análise corporal e comportamental, dentro dessa leitura e metodologia, a gente vem afirmar quais são os melhores traços. Quem sou eu? Você é quem precisa ser. Porém, como que eu faço tudo isso? Justamente a leitura, levantando todas as dores e entrando com os recursos. É ali a grande virada de chave, é o grande entendimento. Falando de transição de carreira, eu já passei por várias transições de carreira, quem me conhece sabe. E como teria sido mais fácil se eu soubesse disso agora? Como que ficarei omissa? Como que não estarei aqui falando e levando essa ideia para outras pessoas?
É impossível. Eu acho que pessoas que têm, às vezes, teve uma conexão dentro de um conhecimento, dentro de algo, e se omite, silencia e não fala, é justamente ali que entra talvez né, até a questão do nosso papel como analista. Por que eu estou sendo omissa? Por que eu não estou falando o que eu aprendi, o que eu sei? Sendo que, se gerou resultado para a minha vida, que tal levar um resultado para outros? E é ali que nós entramos. E saiba, não é fácil estar aqui, não é fácil expor ideias, levar oportunidades, porque poucas pessoas entendem. Porque hoje você ser quem você é exige esforço. Uau! Com certeza. Por quê? É muito melhor exigir um esforço de respostas que estão na gente mesmo do que se esforçar uma vida inteira querendo ser o que os outros querem. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Nunca terá sentido na vida. Nunca terá prosperidade e abundância. Nunca terá um relacionamento legal. Nunca terá dinheiro no bolso legal. Nunca terá essa prosperidade e abundância. Por quê? Porque não se encontrou, não se encaixou. E a gente fala do reencaixe. Como que pode encaixar tudo isso dentro de uma empresa, sendo que me colocaram lá no setor que eu não faz sentido nenhum eu estar lá. Justamente dentro de uma leitura, de um entendimento onde falamos do reencaixe, do reenquadramento, porque já que somos o que somos e somos quem precisamos ser, ali nos reencaixamos dentro da nossa realidade, dentro das limitações e entendimento de cada um e nos recursos de cada um, aonde somos únicos, exclusivos, aonde eu me formei, o outro se formou, igual eu falei, pode ser irmão gêmeo, porém a leitura será diferente.